enquanto eu estava estudando um assunto que era... Me veio o André Luiz, né? O Carlos Chagas, nós estávamos falando... Falei sobre ele algumas vezes, não sobre ele, mas o Carlos Chagas, né? Doença de Chagas, que ele descobriu junto com... Aí foi falado de Oswaldo Cruz, inclusive o Trypanossomo cruzi, que é o protozoário em si. O Cruz existe por causa do nome do Oswaldo Cruz, que era na época muito amigo de André Luiz lá. Então, o assunto, o André Luiz, encarnação, mesmo ele tendo sido tão importante, foi esse assunto, como foi, obrigado, Bruna, seja bem-vinda, como ele, fazendo o que ele fez para o Brasil, conhece essa doença por causa desses dois médicos, né? Eles dois, assim, são muito importantes, assim, para as ações dele. Ele ainda assim foi para o umbral. Isso me fez ficar pensando, como é que alguém faz um bem tão grande, que deixa uma coisa tão boa, vai para o umbral, que faz uma coisa que ajudou tanta gente, ainda ajuda até os dias de hoje, porque o ciclo dele é dificílimo de entender, que era uma doença que um inseto picava ou sugava ou fazia alguma coisa, 30, 40 anos depois você tinha um problema, começava a aparecer, né? E ninguém conseguia entender de onde que vinha aquilo, tava lá e e o cara ainda assim cai no umbral, velho. O que ele fez, velho? Eu fiquei pensativo sobre isso. Quer dizer, não é o que você faz para os outros, é quem de fato, como você vibra, porque às vezes o crédito é crédito, é seu, mas ações que nós estamos, quem nós somos de fato, ou coisas que estão, por exemplo, André Luiz encarnou para suicídio de quê? Fumava. Quem não fumava naquela época? E também tinha sífilis, que é uma doença sexualmente transmissível, quer dizer, passou para a família, ele era casado, porque não é o que acontece normalmente. Então tinha um peso que, claro, não seria falado no livro, não fazia sentido expor isso da família dele. Álcool também, cachaça e tal. Mas pensemos, se ele pega uma doença dela, é até uma coisa a se pensar. O cara vai para a rua, se solta, vê quantas pessoas não passam doença e deixam na família. A questão consciencial. Aliás, lá na UBS é uma das coisas que a gente aprende. Quando a gente identifica ou diagnostica alguma pessoa com uma determinada coisa, é preciso que seja feita uma ação junto aos ACS, obviamente que está, para ir até a família da pessoa, porque se ela está em casa, se o marido é diagnosticado, alguma coisa assim, difícil, você sabe que a sua esposa, ela sabe que você tem isso, então vai ter também. Tem um monte de coisa que acontece. Então eu fiquei pensando sobre isso, e nisso veio que mesmo você sendo uma boa pessoa, você tem que se ligar nas suas ações, e aqui veio o tema. Como esse umbral pode potencializar as ações que a gente nunca imagina que vai ter. E não brinca, não. Que isso é uma das coisas que eu já vou começar a falar. Mesmo que agora, nesse exato momento, você não tenha passado por uma determinada coisa, não brinque com a vida. Porque você pode ter uma semente não trabalhada, não geminada, não melhorada, certo? Que a qualquer momento vai pegar você e botar você no processo. E você vai sentir coisas que você nunca imaginou que sentia. Aí você vai falar, minha vida piorou muito. Na verdade, foi que chegou sobre você uma prova ou um karma, que você não tinha como suportar ainda totalmente por falta de experiência. Falta de força. Chegou a você um encosto, encostou. Acontece isso, o cara vai vivendo, tchururu, tá na vida dele. De repente, meu pai, sabe o que acontece? O encosto acha ele quando ele tinha 35 anos. A partir dali, a vida dele desanda. Você não tem ideia. Ninguém tem. Por isso que eu vou repetir isso sempre. O que é uma pessoa com um inimigo colado na aura várias vezes durante a semana. Vocês não têm ideia. Vou repetir, pena. Que não é um sentimento bom para ter, mas pelo menos tenha alguma dó e ajude e tenha paciência com as pessoas que passam por dificuldade. Sem mesmo dificuldades estas que às vezes a gente não entende qual é. Porra, tem braço, tem perna, levanta, não trabalha. Você não tem ideia do que um espírito é capaz de fazer com uma pessoa. Nem levanta, véio, não consegue, não tem força. Não tem, é o fundo do poço da presença, sabe? Já sentiu alguma vez uma tristeza, uma vontade de nada? Então esse lugar, ele potencializa a nossa negatividade por vários aspectos que a gente não tem ideia dele. Vamos começar a falar sobre isso. Eu para de julgar, para de simplesmente o seguinte, agradeça a oportunidade de, caso você possa,
ter saúde física e mental para poder andar na sua vida, meu pai, ganhar seu dinheiro. Porque creia, muita gente não tem condições de fazer nada com o negócio colado na hora. Tem gente que o negócio é muito pesado. Tá? Só para ter uma noção de como já começa o negócio. Nascer aqui, irmãos, para não falar, para não xingar, né? Como eu falei aqui para cá, é dose. Encarnar é barril, velho, barril dobrado. É aqui, nesse lugar, onde realmente nós somos testados, a coisa acontece aqui. O comparativo é a ideia de como você era criança, se é que você teve a sorte de ter sido uma criança com os pais próximos, que já começa a barrear, brincando, mas os boletos chegavam, você ia na geladeira, tinha um suquinho para você tomar. Mamãe fazia comidinha para você. Mas a gente cresce e a verdade só acontece, conforme nós falamos, quando os boletos chegam e é você que tem que pagar eles. Aí você só começa, o adulto só é adulto quando isso acontece. E ali ele vê a verdade da situação. Ele vê a diferença entre o que é a criança, com o comparativo que eu estou falando do mundo espiritual, e do que é entrar na vida verdadeiramente falando. E ter que sair, ganhar seu dinheiro o mês todo trabalhando, para quando chegar no quinto dia já pagou tudo, sobrou pouquinho, que se é que sobra. Para aqueles que tiveram sorte de conseguir um emprego e ter pelo menos suas contas pagas, que tem gente que nem isso consegue. A maioria não consegue entrar aqui. A maioria, quiçá todos. Não tem um espírito, digamos que vamos fazer uma média meia boca. Você está lá no mundo espiritual e a sua energia está aqui, ó, 100%. Entre positividade, sem nenhuma influência, sem nenhum acesso, está aqui em cima. Quando você encarna, o melhor dos espíritos vai para uns 80. Mas a média é que você fica entre 40 e 30. Você vai ser testado num nível inacreditável. Existe uma coisa gravitacional, e não por acaso essa imagem que eu coloquei na capa aqui, que eu vou colocar ela, eu vou tentar achar ela aqui sem a capa, ela está dessa forma. Eu procurei uma coisa deste jeito. Peraí, deixa eu pegar aqui. Eu queria uma imagem que colocasse uma ideia de que você está tão pesado que você está caindo para trás. Porque na verdade não é você aqui. São o peso dos defeitos e das suas dificuldades gravitacionalmente, se é que eu posso falar assim, sendo voltados para a Terra. Quando você está lá em cima, ou numa dimensão razoável, com todo mundo aqui, que não é quando você está em casa. O comparativo é mais que você está em casa, a sua casa esteja harmonizada, você está num lugar harmonizado. Você sai dali e vai para um lugar pesado. Você percebe que é bem mais difícil de manter, mas esse processo ele entra num esquema inacreditável. O comparativo é, você desce e seus defeitos caem na terra desse jeito, que eles são puxados para o chão. É aqui que acontecem os testes, é aqui que acontece que o campo magnético puxa as suas coisas, é aqui que os espíritos são testados de verdade, os níveis, não importa o nível, de alto, baixo nível, médio nível, todos são testados. Aqui é a escola. Bora ver agora, se no processo da encarnação, você pode pensar que tem um domínio sobre a vida até certo ponto, vem a vida e muda você de lugar. A encarnação, a própria encarnação é um negócio inacreditável. Você pode afirmar, vou até perguntar, você consegue, não minta não, motherfucker, você consegue dominar suas emoções? Não consigo. Vamos ver quem é que é o super-homem aqui, interior. Porque, pelo amor de Deus, onde você vai, o que você vê, é só conhecer. De longe, todo mundo é bonitinho. De pé, todo mundo fede. Quando eu estou falando de dominar a emoção, sendo psicopata, facilmente. Sinto nada. Eu não estou nem entrando aqui na questão empática, tá? Você com você mesmo. 11% de Jesus Cristo aqui no chat. Que, pelo amor de Deus, controlar, difícil. Aí você começa aí, faça um zoom aí na vida. Eu queria que você pegasse agora, qualquer pessoa. Comece pela sua família. Seu pai e sua mãe eram equilibrados? Não brigavam nenhuma vez com o outro, não dava berro, não chorava no canto, não tinha depressão, não tinha um vício, uma ação. Eu quero que você pense em qualquer família que você conhece, qualquer pessoa que você conhece de verdade, dá um zoom na vida dela e me diga se essa pessoa, ao invés de você conhecer, se você assina a carta de 100% equilibrada. Não existe. Isso é muito importante, porque a gente tem que dar o conceito disso. A vida, a gente vai
ter o tempo inteiro peso. Aí vem você e muda de vida, por exemplo. Hoje você está aqui, você tem um certo controle. Você aprende mais ou menos nesta. Porque quais são os desafios dessa vida? Brasil, só aí é um desafio do caramba. Só o Brasil sozinho. Um colega lá da minha sala já foi na Augusta, roubado 2 vezes ali na frente o celular dele, 2. Ele vai ali na frente, passou um cara com a bicicleta com coisa do iFood atrás, outro dia um cara de moto levou o negócio dele. Ali na frente. Só aqui a desigualdade, a dificuldade, aí vem a insegurança, vem tudo, né? Vem esse mundo que a gente está, quem sabemos qual é. Nós aprendemos a viver na normalidade. Não mexe no celular, como assim? É meu, não pode. Não sai com cordão de ouro, que é que tem uma sorte de ter, mas não sai, não pode. Nós aprendemos a viver numa situação de enjaulamento. Não sei o que vai dar, quando que vai mudar, se vai piorar, se vai melhorar. Enfim, é assim que nós estamos. Aí você muda de lugar, eu tiro você desse corpo agora, coloco você em outro corpo, você vai nascer uma mulher agora lá no Oriente Médio, lá agora onde vai, por exemplo, no Irã, está tendo uma guerra lá agora. Qual é o seu direito? O time de futebol mudou, sua religião é outra agora, não imposta. Pense, olha a força, a diferença da força que você vai ter que fazer de uma encarnação para outra, só para você ter ideia. Como aqui você vai colocar para fora, bora ver, se eu estou bem aqui, fui bem, vamos botar você ali para ver como é que é. Muda o tempo inteiro a encarnação, velho, o tempo todo. Aí você tem aqui a saudade, que é um trabalho que eu costumo falar que é uma causa pétrea, uma das causas pétreas da encarnação, que você vai ter independente de qualquer situação, saudade, lidar com a morte, doenças, tempo todo, e com isso, você tem que fazer isso em qualquer encarnação que você entrar. Aliás, o tempo inteiro. Se desencarnar, você vai continuar lidando com a saudade. Você pensar, eu vou desencarnar, minha saudade vai passar. Não vai. Porque quando você desencarnar, uma parte, talvez a sua mãe, outra ainda estejam lá, mas uma parte do grupo espiritual ainda vai estar encarnada, que é aqueles seus filhos que estarão ali. Você volta para lá, a saudade continua, inclusive sobre uma ótica diferente, porque antigamente você tinha uma saudade por não saber existir, agora você tem uma saudade porque sabe, é o que a gente sente aqui agora. Não sei, existe, mas eu sinto falta, não sei, não tenho notícias e tal. Lá você tem notícia e não pode fazer nada a não se orar. E continua com saudade. Saudade é um sentimento que roda das 2 dimensões. Não tem de lá para cá, daqui para lá. Ética sobre aperto. Aqui é um lugar onde a ética, nós somos testados fortemente nela. Quantos não se perdem na ética por causa da dificuldade financeira? Ah, não, tô na dificuldade aí e tal. Vou fazer um negocinho por baixo dos panos aqui, de um jeitinho e tal. Quantos na própria dificuldade, ou até na facilidade, trabalham num lugar com determinada facilidade, nem precisar, mesmo assim, mete a mão. A ética é uma coisa que deve ser testada em eu sou ético, bora ver na encarnação. Bora ver se você é ético. É ali que a gente vai ver se você tem ética mesmo. Aí não sei, o pior de tudo é que eu estou falando de situações e que eu não estou falando nem de empatia e caridade, estou falando de você com você mesmo, só. Porque tem que ter isso tudo e ainda conseguir sentir empatia pelo próximo. Paciência com... Tem que não errar e ter paciência com quem erra. Difícil pra caramba, velho. Como se tem paciência? Tem que ser danado, esforçado, se mover, fazer acontecer e ter paciência com os que ficam sentados, olhando, tristes, conforme eu comecei o vídeo. Muitas vezes obsediados. Onde aqui você é testado na raiva, você passa raiva de ranger os dentes aqui, meu pai. Raiva dentro de casa, começa dentro de casa, injustiças. Isso partindo do princípio que você está realmente sendo injustiçado. Tem muita gente que só vê o seu lado, não consegue ver o dos outros. Mas na família muitas vezes há injustiça, principalmente a pessoa que estuda espiritualidade, né? Não aceita. Perdão, a raiva, impaciência, velho, irritação. Você não sente essas coisas lá em cima, não. É aqui que você chega numa fila e tem que ter paciência com os mal educados. Aliás, que difícil. Tem que saber conviver no trabalho com pessoas que, além de mal educadas, são insuportáveis. Que trabalham, não são educadas, só vivem, fazem coisas para si mesmas, mas se deixar ainda passam por cima da gente. Você tem que aprender a conviver. É aqui que você vai aprender a viver com alma cebosa. Eu quero ver se você sabe viver com alma cebosa, inclusive a gente mesma. Aqui. Ele vai apertar você de um jeito que você vai sentir raiva, você não vai entender por quê. E o pior de tudo, e eu vou falar bem da encarnação, tá? Eu tô falando a verdade dela.
Isso tudo é muito bom para a gente. Você tá sendo colocado, de fato, na lapidação necessária, porque se o espírito não entra, ele não aprende. A Terra tem uns conhecimentos a ensinar. Se ele não entra na encarnação, ele não aprende o que é. Pelo menos assim, pode ser que tenha outro planeta igual. Mas aqui tem um nível de espiritual que é entrar para ser testado. E esses corpos que existem, eles são veículos que vêm para nos fazer, assim, inclusive você vê o sistema nervoso. Por que é chamado de sistema nervoso? Porque dói, velho. A gente sente dor. O que é a dor, se não um aviso no nosso cérebro que alguma coisa está acontecendo? A dor é uma coisa que, de fato, se parar para pensar, ela nem existe. Tem uma pessoa no mundo, por exemplo, tem algumas pessoas que vêm com defeito no sistema que elas não sentem mais. Desliga. Tanto que essas pessoas são radicadíssimas, que elas se machucam de um jeito que elas não sentem dor, velho. A dor é uma repercussão cerebral. Você para pensar, a dor ela é um sinal elétrico que sai, chega no cérebro, e você entende que está acontecendo através de um aviso, uma dor. É incrível, né? E você vem aprender, vê que interessante, você aprende sobre uma coisa que é totalmente voltada a um sistema de retorno elétrico meio que sutil e material. Inexplicável. Aí a gente entra aqui para ser apertado como se você estivesse vivendo uma realidade virtual, onde é utilizado esse sistema nervoso para fazer a gente sentir as coisas. Você tem que controlar o instinto, é difícil demais. Eu até falei outro dia sobre irritação. E quem é que vai conseguir sentir fome e vai controlar ela? Como é que faz com a fome? Como é que a gente pode dizer qual é a situação de uma pessoa com fome? Num mundo desse, daqui. Quantas pessoas estão passando necessidade? Além de tudo, tem uma própria necessidade naturalmente física. Parece que a Terra deu muito para todos, mas a gente tem uma divisão social estranha aqui. Alguns vão lá por causa da família, por causa de algumas coisas, se movem, enfim, compram boa parte das coisas, pegam quase tudo para si mesmo, e não há essa divisão equilibrada até certo ponto aqui. Teoricamente era para ninguém passar fome. Era para todo mundo ter lugar, pelo menos para dormir, né? Mas não é bem assim que acontece. E você tem que aprender a trabalhar com a injustiça nesse lugar aqui. Quero ver também você ter calma com uma alma cebosa morando dentro da sua casa com você, um irmão, uma mãe, um pai, não tem o que fazer. Como eu falei também no trabalho que perturba a gente quer ver. Cara, é ali que você vai ver quem você é. E quando você está num lugar calmo, subindo a distância, tem comida, fecha os olhos, beleza. Quero ver que na hora que tem lá é a hora do vamos ver. Vem uma hora da dificuldade de uma pessoa se manter calma, a conseguir não só por você, mas até manter a calma suficiente por você e pelos outros que estarão desesperados. É necessário que a gente seja testado assim aqui. É necessário que a gente seja apertado assim. No fundo, a alma precisa vencer de alguma forma. Você para pensar, se a encarnação existe, e é isso que a gente passa aqui, a gente está passando por determinados testes. É como se fosse teste. E você precisa conseguir vencer essas sensações com o máximo de ética possível, sem se perder, porque todo mundo sabe o certo e o errado. E ainda fazer alguma coisa, deixar alguma coisa boa para o mundo. Mas a verdade é que desceu aqui e lascou-se, velho. Todo mundo começa a sentir coisas que nem imagina. Como é que você não controla algumas coisas? De onde que vem? Você percebe que a maioria cai muito fácil nisso? Que o peso aperta as pessoas, quase todo mundo entra em desespero, estafa, estresse, em depressão. Não aguenta umbral, não aguenta os espíritos pesados no umbral, não aguenta as pessoas, não aguenta nada. Muito difícil. Aí quer voltar para o mundo espiritual. Quase nenhum espírito quer encarnar. Quase nenhum espírito quer encarnar aqui, velho. Poucos. Você fala assim. Aliás, uma pergunta para vocês aqui. Você quer encarnar aqui? Você quer voltar? Você... Não, responda sinceramente. Quer voltar a encarnar? Não minta não, agora não. Só fale a verdade. Porque não vai mentir para você só. Né? Até porque não sei ninguém vai ver seu voto, ninguém sabe quem é você. Então, tem a oportunidade de responder corretamente. A gente vai para conversar sobre isso. Poucos querem aqui encarnar aqui. Ia fazer uma enquete aqui, desses poucos que falam que querem voltar aqui, como é que tá a vida deles? Estão comendo bem, as contas estão pagas? Tá com problema emocional? Como é que tá os textos? Fazer uma pesquisa nessa galera aí. Tem mais ou menos 19% aqui, 18% que quer voltar. Você percebe que de perto todo mundo é meio doido? Todo mundo. Cara, se você chegou perto de alguém e essa pessoa é mais ou menos, tá bom. Não mexe. Vai dar merda. A probabilidade é alta. Aqui, não são só a gente não, viu?
Jesus passou aqui, ou seja, Jesus foi testado, está lá na Bíblia, no deserto, ficou bravo numa feira. Jesus pegou pode ter sido uma forma de brincadeira, né? Mas pelo menos está lá na Bíblia. Pedro vai andando sobre a água, ele andando sobre a água, como é que eu faço? Ele venha, aí ele foi e começou a andar sobre a água. Aí ele começa a afundar. Aí Jesus pega ele, ô homem sem fé, até quanto puxa ele assim para cima. Ele começa a afundar. Então é difícil para todo mundo aqui, velho. O Gautama teve que largar palácio, 3 que ele tinha, mulher, que inclusive ele, naquele momento ele saiu de perto, filho, que tinha filho. Aí foi pro mosteiro, chegou no mosteiro, não deu certo, não se encaixou, largou o mosteiro também, foi meditar sozinho. Ele próprio teve um processo, é muito difícil. Isso passando necessidade, passando fome para poder chegar, ver se ele chegou ao extremismo de passar fome até que ele percebeu que não precisava disso. As provas são difíceis, velho. Né?